Meu nome é Caronte, também conhecido como Charon, o barqueiro de Hades, filho da noite e da escuridão, irmão de Hipnos e de Thanatos. Através de oceanos de eras, eu transportei e continuo a transportar almas, muito além dos rios Estige e Aqueronte, e durante essas viagens, até os portões de Hades, elas me contaram muitos relatos de horror e outros contos macabros. Pelo amor de Deus, não me leve ainda. Pode parecer inacreditável, mas eu asseguro, pela memória das pessoas que mencionarei, a história que vou relatar é verídica. Perdi meus pais ainda muito cedo, e 2 anos depois, meus avós também partiram. A partir daí, minha tia Renata assumiu o papel de mãe em minha vida. Ela não era apenas uma figura substituta, mas tornou-se minha verdadeira mãe, dedicando-se integralmente a mim. Fiquei muito triste quando, em plena juventude, ela começou a apresentar sintomas que se assemelhavam ao Alzheimer ou demência senil. A partir desse ponto, tudo ficou muito difícil em nossas vidas, pois eu comecei a receber ligações de vizinhos enquanto estava no trabalho, informando que minha tia havia saído novamente, que estavam procurando por ela e que eu precisava ir ao seu encontro. Infelizmente, coitada, ela saía de camisola e, coincidentemente, esses episódios ocorriam principalmente à noite, quando eu estava no trabalho. Quando eu conseguia encontrá-la na rua, ela não me reconhecia. Da última vez, ela disse que precisava encontrar sua prima, que morava na França, uma tal de Ângela. E o sobrenome? Não me lembro direito. Acho que era Luciferi. Ângela Luciferi. Acho que foi assim que tia Renata pronunciou, embora até onde eu sabia, todos os seus parentes já haviam falecido. Eu disse para ela que era muito legal ter parentes estrangeiros. E perguntei, reforçando a afirmação dela. Então tá bom, tia. A senhora tem uma prima que mora na França e que se chama Ângela, mas quando vou poder conhecê-la? E ela me respondeu de forma séria e contundente. De todo o meu coração, minha filha, eu espero que nunca. Vou fazer de tudo para você nunca conhecê-la. Na hora eu deixei isso pra lá. Mesmo nos momentos mais tranquilos, quando eu estava com ela o tempo todo, parecia que tudo estava sob controle. Mas eu sabia que à noite a situação se agravaria. Volta e meia eu a ouvia conversando sozinha, falando com alguém que chamava Ângela. Ela implorava para que não a levassem, que tinha que cuidar de mim. Depois, começava a chamar e xingar uma outra mulher, cujo nome prefiro não mencionar por superstição. Aquilo me aterrorizava. Era como se algo invisível a procurasse todas as noites. Depois ela chamava por minha avó. Às vezes, quando eu via certa lucidez em tia Renata, eu perguntava por que ela chamava por essa pessoa, se ela sentia tanto medo. Minha tia respondia que temia muito e se preocupava mais por não vê-la, por não saber onde ela estava e o que ela estava fazendo. Esses episódios eram extremamente confusos e desgastantes. Mas confesso que eu ficava um pouco pensativa e sentia um medo que não sei explicar direito. Mas eu pensava que, embora eu presenciasse toda essa situação, eram parte dos sintomas da demência que a consumia. Os dias foram se tornando mais pesados e as noites cada vez mais difíceis de suportar. Uma vizinha gentil e compreensiva ofereceu-se para cuidar de minha tia enquanto eu trabalhava à noite. Ela não cobrava nada, fazendo isso apenas para ajudar, já que sua mãe, Dona Eustáquia, também havia enfrentado uma situação semelhante, e ela não teve a oportunidade de cuidar dela. A vizinha cuidou de minha tia o quanto pôde, até que, infelizmente, um dia ela também teve problemas de saúde, e eu fui forçada a deixar meu trabalho. Pedi para mudar de turno, mas não havia vagas disponíveis em outros horários. Por isso, tive que largar o emprego e passar a viver das economias que eu e minha tia
havíamos reservado para reformar a casa, que já estava caindo aos pedaços, e de sua aposentadoria, que era muito pouco que ela recebia. Minha tia não podia de forma alguma ficar sozinha, e por isso eu precisava cuidar dela em tempo integral. Algum tempo depois, as coisas pioraram, pois ela começou a dialogar constantemente com algo ou alguém que não estava lá. Ela me dizia para não prestar atenção, para não se importar que aquilo não vinha para mim nem para ela, e que ainda não era minha hora. Minha nossa, eu não compreendia nada do que ela falava, mas fingia que entendia tudo. Minhas saídas eram raríssimas apenas para fazer compras rápidas, sabendo que por mais que trancasse a casa, minha tia ainda conseguiria sair. Recordo-me claramente do dia em que fui comprar uns bolinhos que ela adorava e que costumávamos comer enquanto vimos um programa de rádio à tarde. Era o nosso momento de conexão com uma realidade diferente, com uma vida que há muito havia acabado, mas era gostoso reviver. Quando retornei da padaria, por um momento, tive uma sensação tão ruim. Era uma angústia enorme, como se algo me rasgasse o peito. E foi nessa hora que eu ouvi minha tia falando de novo, suplicando e pedindo pelo amor de Deus para não ser levada. Não me leve ainda, dizia minha tia Renata no quarto enquanto eu guardava os bolinhos. Mas foi dessa vez que ouvi algo estranho. Ouvi uma outra voz no quarto, alguém respondendo e conversando com minha tia. Na hora pensei, minha Nossa Senhora, será que eu estava enlouquecendo? Me aproximei bem devagar da porta, que estava entreaberta, com a luz do corredor iluminando parcialmente o quarto, que estava escuro. Vi uma mulher com o rosto pálido, sentada em uma cadeira ao lado da cama da tia Renata. Ela se virou para mim como se tivesse me percebido que eu já estava atrás da porta do quarto. Ela me olhou com um sorriso sarcástico e disse: Oi, Fátima. O susto e o pavor que senti foram tão grandes que tropecei em alguma coisa que estava no chão e caí para trás, quase desmaiando, esperando que aquela pessoa saísse do quarto em minha direção. Mas nada aconteceu. O tempo passou e nada. Reuni coragem e entrei no quarto. Não tinha ninguém dentro do quarto além da tia Renata, que estava deitada. E eu percebi que ela mal respirava. Nesse momento, chamei uma ambulância, que graças a Deus veio muito rápido e nos levaram para o hospital. Passamos a noite lá. Minha tia estava muito debilitada, com insuficiência respiratória. Disseram-me que, infelizmente, fizeram tudo o que podiam, mas ela não teria muito tempo de vida. Na manhã seguinte, quando estava prestes a sair para comer algo, fui informada de que minha tia havia falecido. Eu estaria em paz se não tivesse ouvido aquela voz naquela noite, se não tivesse visto aquela mulher estranha. Agora, algo me diz que minha tia não estava completamente desorientada. Algo me sugere que havia algo mais, e talvez eu não tenha conseguido ajudá-la como ela merecia. Obrigada de coração a todos que ouviram minha história. Espero que você tenha gostado da história de hoje. É através desse canal que vou lhes contar as histórias mais aterrorizantes que possa imaginar. Então, aproveite para se inscrever e ativar o sininho do canal para não perder nenhuma história. E lembre-se, cada like que você dá nos vídeos e até mesmo hypar, compartilhar e comentar o que você achou da história, além de equivaler a uma moeda para o barqueiro, faz com que esse vídeo chegue a mais outras almas também.